Olá meus amigos, eu sou o professor Elton Kramer Lustosa e a pedido de alguns alunos eu fiz esse vídeo para explicar algumas questões sobre a prescrição tributária, principalmente depois da recente decisão do STJ que alterou o entendimento sobre algumas questões sobre prescrição intercorrente. Então, para vocês não caírem em armadilhas, tanto no concurso público quanto na prática jurídica, eu fiz esse vídeo e vamos dialogar um pouquinho sobre alguns temas. Então, a prescrição tributária, ela consta aqui no rol do artigo 156, que trata das possibilidades ou hipóteses de extinção do crédito tributário. Então, vocês vão ver que a prescrição está aqui do lado da decadência tributária. Nesse vídeo, eu vou abordar somente a questão da prescrição. E a prescrição, ela está regulamentada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que diz que o crédito tributário prescreve após 5 anos da sua constituição definitiva. Tudo bem, mas professor, o que seria a prescrição? O que seria a constituição do crédito definitivo? Então, para a gente entender o que seria essa constituição definitiva do crédito, nós precisamos entender essa linha do tempo do tributo, né? Que nós temos a hipótese de incidência, a obrigação tributária, o crédito, aí o crédito não pago vai virar uma dívida ativa e, por final, a execução fiscal. Veja, quando eu falo em crédito tributário, eu já pressuponho que tem um lançamento tributário, o qual vai constituir o crédito e declarar a obrigação, que seria aquela hipótese concretizada, ou efetivamente o fato gerador tributário. Mas veja, antes do lançamento tributário, eu não falo em prescrição, eu falo em decadência tributária, que é aquele prazo que a Fazenda Pública tem de constituir o crédito. A partir do momento que eu tenho o crédito tributário, ou seja, a constituição através do lançamento tributário, eu já não estou mais sujeito ao prazo decadencial, mas sim estará constituído esse crédito e eu falo em prazo prescricional, que seria o prazo da Fazenda Pública cobrar ou efetivamente, em outras palavras, executar esse crédito tributário. Ok? Até aqui tranquilo? Então nós temos dois prazos que a Fazenda Pública está sujeito a perder a cobrança desse crédito. Primeiro, a constituição e depois a cobrança, que seria efetivamente o tema da prescrição tributária. Tudo bem, mas eu considero constituído o crédito tributário não somente por meio do lançamento tributário, mas existem outras formas de se constituir o crédito tributário. Por exemplo, o lançamento, mas também o auto de infração. Este auto de infração ele faz às vezes do lançamento. Não é uma espécie de lançamento, mas é uma forma em que o contribuinte não o fazendo, a Fazenda Pública vai autuá-lo. E autuá-lo não somente com o crédito, mas com juros, correção e também com uma multa, uma penalidade se tiver cometido uma infração. Também temos a forma de declarações em que o contribuinte apresenta o que ele deve através de guias, DCTFs e outras guias cobradas pela Fazenda Pública, instituídas pelos entes federativos. Então, por exemplo, a GIA, que declara-se o ICMS no âmbito estadual. Vários estados assim o criam e o contribuinte, a partir do momento que insere aquele valor na guia e declara ao ente federativo, é dispensado de se fazer um lançamento sobre esse valor. Então, com base nisso, entende-se o STJ, já com um entendimento consolidado, que há a constituição do crédito tributário. E a partir dali, a partir do vencimento dessa guia, dessa declaração, começa-se a correr o prazo prescricional de 5 anos. Também não flui prazo decadencial prescricional a partir entre a data da decisão definitiva do PAF, ou seja, enquanto está se discutindo aquele crédito tributário no âmbito administrativo, entre o lançamento e a decisão desse processo administrativo fiscal, não corre nem prazo decadencial, nem prazo prescricional. Por quê? Porque não há mora da Fazenda Pública. E entendo, um segredinho para vocês guardarem para a prova. Enquanto não há uma configuração de mora da Fazenda Pública, ou seja, ela não pode cobrar esse crédito, não pode se correr nenhum tipo de prazo decadencial ou prescricional. Ok? Prosseguindo. Então nós temos algumas formas, algumas causas que interrompem o prazo prescricional. Isso é muito importante para quem for prestar
concurso para a Fazenda Pública, porque são aqui que os procuradores se apegam para evitar a decretação da prescrição tributária. O artigo 174, parágrafo único, estabelece essas hipóteses. Primeiro, despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal. Ou seja, o juiz, ao momento que determina a citação, é uma causa que interrompe a prescrição. Então, lá do término da discussão ou da constituição do crédito tributário, você vai ter um prazo em que vai correr essa prescrição até o ajuizamento da execução fiscal, em que vai ter o despacho do juiz do processo executivo. E veja, você tendo esse despacho do juiz, ainda há outro dispositivo no CPC que fala que a prescrição retroage na data do ajuizamento dessa execução fiscal. Então nós temos um segredo aí que poucos candidatos de concurso público sabem. Então você tem a data do ajuizamento da execução fiscal e você tem o despacho do juiz. Veja, o CTN diz que é o despacho que interrompe. Só que você vai fazer uma interpretação conjunta com o CPC que diz que essa data de interrupção da prescrição vai retroagir na data do ajuizamento da execução fiscal. Então, isso já é aceito pelo STJ, é uma posição já consolidada, então você pode aplicar no seu entendimento sem dúvida nenhuma. Segunda hipótese, protesto judicial. Pouco utilizado, mas é uma hipótese prevista lá no CTN. Terceira hipótese, por qualquer ato judicial que constitui mora o devedor. Então, qualquer citação, qualquer intimação dentro do processo vai constituir mora o devedor e, por conta disso, vai interromper o prazo prescricional. Por exemplo, uma citação na cautelar fiscal. É um caso que vai interromper a prescrição tributária, sem dúvida nenhuma. E última hipótese, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importa em reconhecimento do débito ou da dívida pelo devedor. Então, nesse caso, uma intimação na esfera administrativa que a administração pública provoque vai interromper o prazo prescricional e evitar sua decretação na esfera judicial. Isso é muito importante porque, diante do intervalo entre o término da constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, pode ser que tenha ocorrido aí uma intimação do contribuinte para ele pagar esse débito. E essa intimação aí vai ser essa hipótese configurada no inciso 4. Ok? Prosseguindo, alguns casos específicos que poucos se atentam e pode cair na sua prova. Por exemplo, o artigo 155, que trata da revogação da moratória, ele tem uma hipótese lá em que prevê que a moratória vai ser revogada se ocorrer o descumprimento de requisitos da instituição dessa moratória. E veja, o inciso 1 diz que além da revogação da moratória vai ter imposição de penalidade no caso de dolo ou simulação do beneficiado. Só que veja, o parágrafo único diz que no caso do inciso 1, que é esse que eu falei para vocês, não vai correr entre o prazo da concessão da moratória e a sua revogação, não vai se aplicar a prescrição tributária. Por quê? Porque se houve simulação e dolo, foi algo ruim, uma fraude por parte do beneficiado. Então, com uma penalidade a ele, além da multa, além da revogação da moratória, vai ter mais uma penalidade, que é não contar o prazo prescricional entre esse período da concessão e da revogação da moratória. Veja, é um tema importante que pode ser cobrado na prova e pouco se atentam, então por isso que você tem que saber para a sua questão. Prescrição intercorrente, todo mundo estava esperando esse momento aqui, que é um tema novo, né, abordado pelo STJ. O que nós tínhamos até então? A prescrição intercorrente é prevista lá no artigo 40 da Lei 6.830/80, que é a Lei de Execução Fiscal. E previa lá no parágrafo 2º do artigo 40 que, decorridos o prazo máximo de 1 ano, sem localização de bens por parte da Fazenda Pública, vai começar a correr o prazo prescricional intercorrente. E o parágrafo 4º complementa isso, dizendo que depois de ouvida a Fazenda Pública e corrido esse prazo de 5 anos, haverá decretação desse prazo de prescrição intercorrente, né? Uma aplicação conjunta do artigo 174 do CTN, que é a lei complementar, com o artigo 40 da Lei 6.830, que é uma lei ordinária.
E o STJ já tinha um entendimento consolidado, através da súmula 314, e falava o seguinte: em execução fiscal não localizado bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, findo do qual se inicia o prazo prescricional quinquenal intercorrente. Então era isso que a gente tinha até o momento. Só que vinha várias teses, né? A Fazenda Pública, quando vinha essa decretação da prescrição intercorrente, levantava: mas peraí, eu não fui intimado dessa situação, deveria ter uma intimação no início do prazo de 1 ano, também tinha que ter uma intimação no meio desse prazo para começar a correr o prazo de 5 anos, enfim, existiam vários entendimentos. Alguns tribunais aderiam, outros não, até chegar ao STJ, e o STJ, através do recurso especial 340.553, definiu as teses aceitas para que os tribunais aderissem a essa sistemática. Primeira tese que deve ser aplicada: o prazo de 1 ano de suspensão previsto no artigo 40 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens penhoráveis. Né? Então, primeira tese, não tem intimação, não é necessário ter intimação da Fazenda Pública. Você não localizou bens penhoráveis, começa a correr automaticamente esse prazo de 1 ano. Tese 2, aceita, né? São todas teses aceitas nesse recurso especial. Tese 2, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, fim do qual estará prescrita a execução fiscal. Então veja, tanto esse prazo de 1 ano quanto o prazo de 5 anos vai correr automaticamente, sem a necessidade de peticionamento da Fazenda Pública e sem necessidade também de intimação da mesma Fazenda Pública. Tese 3. A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento do juízo. Então, para você ter esse afastamento da prescrição, não basta você peticionar dizendo que você queria penhorar através do Bacenjude, do Renajude. Você tem que peticionar e movimentar efetivamente o processo, o que é um pouco temerário. Então veja, essas teses aqui são todas contrárias à Fazenda Pública, porque não basta você peticionar e deixar o processo parado, você tem que movimentar efetivamente, conseguindo a efetividade dessa medida judicial. E por último, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar a nulidade da falta de qualquer intimação dentro do processo, deverá demonstrar o prejuízo e também alguma causa ou hipótese de suspensão ou de extinção, de alguma falta que ocorra a suspensão ou interrupção desse prazo prescricional intercorrente. Então, pessoal, todas essas hipóteses aqui foram sedimentadas nesse novo entendimento do STJ, que afastou todos aqueles entendimentos que beneficiavam a Fazenda Pública para evitar a decretação da prescrição intercorrente. Então, com base nisso, a gente já tem esse posicionamento firmado. Outro caso que eu queria abordar com vocês é a respeito do redirecionamento da execução para o administrador. Por exemplo, a execução fiscal contra uma empresa, uma sociedade limitada, você tem uma hipótese comprovada, aquelas causas do artigo 135 do CTN, de redirecionar a execução fiscal para o administrador. E você tem um prazo. Diz o STJ que a jurisprudência da primeira e segunda turmas da Corte vem proclamando entendimento no sentido que o redirecionamento da execução contra os sócios deve dar-se no prazo de 5 anos da citação da pessoa jurídica. Então você tem esse prazo. Embora você tenha algumas divergências aí no âmbito dos tribunais, o STJ está bem inclinado em consolidar de uma vez por todas esse prazo prescricional. Então que você tem da citação da pessoa jurídica, você tem 5 anos para descobrir se há alguma hipótese do artigo 135 para redirecionar para sócios ou administradores conforme o caso. Então seria essas situações que eu queria trazer para vocês que envolvem a prescrição tributária. Fica aí uma dica para vocês aprofundarem o estudo e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Até mais!